E por isso eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia lá no livro do Gênesis. Gênesis capítulo 25, do verso 27 ao 34. Gênesis capítulo 25, do 27 até o 34. Esaú vende o seu direito de primogenitura. Gênesis 25. Do 27 em diante. Cresceram os meninos. Esaú saiu perito caçador, homem do campo. Jacó, porém, homem pacato, habitava em tendas. Isaque amava Esaú, porque saboreava a sua caça. Rebeca, porém, amava Jacó. Tinha Jacó feito um cozinhado quando, esmorecido, veio do campo Esaú. E lhe disse: peço-te que me deixes comer um pouco deste cozinhado vermelho, pois estou esmorecido. Dá-me, chamar-se-á Edom. Disse Jacó: vende-me primeiro o teu direito de primogenitura. Ele respondeu: estou a ponto de morrer. De que me aproveitará o direito de primogenitura? Então disse Jacó: jura-me primeiro. Ele jurou e vendeu o seu direito de primogenitura a Jacó. Deu, pois, Jacó a Esaú pão e o cozinhado de lentilhas. Ele comeu e bebeu, levantou-se e saiu. Assim, desprezou Esaú seu direito de primogenitura. Esta é uma daquelas histórias bastante conhecidas. Aprendemos a respeito de Jacó e Esaú desde que somos muito jovens na escola bíblica dominical. E este é um momento muito importante na vida de ambos. Quando Jacó estava ali, aos arredores da casa, preparando algo para se alimentar, e fez um cozinhado de lentilhas. Esaú estava no campo, caçando, como lhe era de costume. E num dado momento ele chegou extremamente exausto, cansado daquela caçada que ele havia se predisposto a fazer. E ali, prestes a desmaiar, quem sabe com crise de hipoglicemia, pelo relato do próprio Esaú, ele chega então e pede para o seu irmão Jacó um pouco daquele cozinhado de lentilhas. Jacó, homem mais esperto do que se imaginava, disse que daria a Esaú um pouco do seu cozinhado, mas apenas se ele lhe vendesse, se ele lhe desse em troca o direito de primogenitura. A análise de Esaú foi, até certo ponto, lógica. Segundo ele, estava prestes a desfalecer, a morrer, de tanta fome e fraqueza que estava. Logo ele pensou: do que me adianta o direito de primogenitura se eu vier a desfalecer aqui? Logo então ele aceitou aquela proposta diferente de Jacó e, sob juramento, vendeu a Jacó o seu direito de primogenitura. Talvez você que seja mais jovem e viva, assim como eu, numa sociedade pós-moderna, onde ser primogênito na nossa casa é apenas ser o primeiro filho que nasceu. Naquele contexto era algo extremamente mais importante do que isso. Tinha um significado muito mais profundo ser o filho primogênito. O primogênito era aquele que substituiria a autoridade do pai quando esse viesse a faltar. O primogênito ficava na liderança da família. E naquele contexto, uma família, o núcleo familiar, era mais do que apenas pai, mãe e irmãos. Era pai, mãe, irmãos, servos que estavam à sua volta, todo o patrimônio, animais, terras. E na falta do pai, era o primogênito o responsável por gerir todas estas coisas.
Então o primogênito, ele era uma espécie de líder daquele clã, daquela junção de pessoas, daquele núcleo maior de família. Ele tinha direitos sobre o patrimônio, ele tinha autoridade sobre as pessoas. Então assim todos os seus irmãos que vieram após ele deviam autoridade ao primogênito. Mas tinha algo importante além desta questão sociocultural. O primogênito recebia uma bênção especial do seu pai. Algo espiritual. Algo que trazia um vínculo e um dever para com a família. Algo muito importante. Mas naquele momento, Esaú estava disposto a abrir mão de todas estas coisas por um prato de comida. Fico imaginando nós, muitas vezes na nossa vida, por exaustos que muitas vezes nós estamos, dada a fadiga do dia a dia, quem sabe esperando por algo há muito tempo, parece que estamos desfalecendo, ou quem sabe pedindo, clamando, gritando para que algo aconteça nas nossas vidas, mas parece que está demorando demais. Nós lançamos mão daquilo que é mais fácil, daquilo que se apresenta como um resultado imediato e que não necessariamente é o melhor para nós. Esaú pensou apenas naquele momento, quando ele julgou que era o fim se ele não comesse aquele prato de lentilhas com pão. Com certeza, não foi a melhor escolha. Ele se arrependeu. Isso causou inimizade entre ele, o seu irmão. Inimizade essa que perdurou durante muitos anos. Porque ele escolheu aquilo que era mais fácil. Aquilo que trazia um resultado imediato. Mas que, embora se apresentasse como uma solução, era na verdade um atalho indevido. Quantas vezes eu e você temos a mesma atitude de Esaú diante de questões tão importantes na nossa vida? Quantas vezes sucumbimos diante das situações porque não estamos dispostos a esperar um pouco mais e julgamos que o momento que nós estamos passando é pesado demais, é difícil demais e que não há outra escolha senão lançar mão destes atalhos. Eu gostaria de chamar a sua atenção nessa noite, para que pensássemos um pouco a respeito de como nós temos lidado com questões difíceis na nossa vida. Existem sempre alternativas. Existem sempre formas diferentes de se ver uma mesma situação. Nós não podemos estar dispostos a negociar coisas tão importantes como foi o caso de Esaú. Coisas que possam provocar no futuro um arrependimento por uma atitude impensada. Muitas pessoas, nos dias difíceis que nós estamos vivendo, têm trocado a presença de Deus por muito menos que um prato de comida. Entretenimento nas redes sociais, conversas vãs jogadas fora. E não que exista algo de errado nos relacionamentos ou nas mídias sociais em si. Mas é interessante perceber como a nossa sociedade, como o tempo que nós vivemos, valoriza tanto coisas que são em si mesmo fúteis. Não são tão importantes assim. E nós acabamos dispostos, ou nos dispondo, a negociar coisas importantes, a nos vender barato demais. Eu gostaria de convidar você para que pudéssemos refletir nessa noite a respeito das nossas escolhas. O que nós temos escolhido? Aquilo que é mais fácil? A solução mais imediata? Ou nós temos buscado aquilo que é de fato vontade de Deus? E para isso, estado disposto a esperar um pouco mais.
continuar firme. São tantas as ofertas que nós recebemos todos os dias para fazer de um jeito mais fácil, de um jeito imediato, quando na verdade nos é requerido resiliência, capacidade de olhar para o alvo e não apenas para as questões à nossa volta. Que Deus possa nos abençoar a refletir um pouco a respeito destas coisas. Que não estejamos dispostos a negociar coisas importantes como o nosso relacionamento para com Deus por coisas tão passageiras. Esaú vendeu o seu direito de primogenitura por um prato de lentilha. Pouco tempo depois, a fome voltou, mas ele havia jurado que ele abriria mão daquilo que era dele por direito. Que Deus nos ajude a não negociarmos coisas imprescindíveis para a nossa vida. Que Deus nos ajude a não negociarmos o nosso tempo com Deus. Que Deus nos ajude a não negociarmos valores explícitos na palavra de Deus em nome de uma aparente tranquilidade e solução para as demandas do dia a dia. Que Deus abençoe a sua vida, que Ele abençoe a todos nós. Eu quero orar com você, por você nessa hora, pedindo a direção de Deus. Nem sempre é fácil, na verdade, é sempre muito difícil tomar a melhor decisão, na hora certa, no jeito certo. Só existe um caminho para que isso aconteça. Buscarmos em Deus respostas para as questões da nossa vida. Que Deus nos ajude. Vamos orar por isso. Deus querido, nós colocamos diante do Senhor a nossa vida. Reconhecemos, ó Deus, que falhamos muitas vezes. Erramos pela pressa com que nós fazemos as coisas, com desejo de soluções imediatas, soluções prontas, que nem sempre são as melhores escolhas para nós. Nos perdoe, ó Deus, quando muitas vezes, por coisas tão fúteis e baratas, trocamos o nosso relacionamento contigo. Ó Deus, quando abrimos mão de estarmos na sua presença por coisas tão passageiras. Nos perdoe, Senhor. Nos ajude, Deus, a refletir a respeito destas coisas, a ter, ó Deus, uma visão ponderada, Deus, a respeito das situações à nossa volta, e que sejamos movidos pelo Teu Espírito, ó Pai, levados a fazer a sua vontade na nossa vida, que possamos, ó Deus, desejar fazer a sua vontade. Cumpra em nós os teus planos e nos ajude, Deus, a vivermos a sua vontade, custe o que custar, doa o quanto doer o nosso coração, mas que sejamos, ó Deus, totalmente teus. Em Cristo Jesus nós oramos. Amém. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus possa te ajudar, nos ajudar a tomarmos decisões mais sábias. O Azaf pediu para orar, encerrando a nossa reunião. Por isso eu peço que estejamos todos orando com o Azaf agora, pedindo a bênção de Deus sobre as pessoas e sobre a igreja. Tá bom, Azaf? Vamos orar? Amém, amém. Assim como o Azaf acabou